O Atlético Mineiro, que chegou nas finais da Copa do Brasil e perdeu para o Flamengo, o Atlético Mineiro, que chegou na final da Libertadores e perdeu para o Botafogo, esse finalzinho de semana, os torcedores e o próprio Clube Atlético Mineiro estavam com grande medo de ser rebaixado. E no decorrer de todos os jogos nesse domingo, todas as coisas estavam acontecendo da seguinte forma: o Bragantino estava vencendo o Criciúma e acabou vencendo o Criciúma 5-1. Foi uma goleada, então não teria possibilidade de ser rebaixado, chegou aos 44 pontos. Aí o Fluminense conseguiu vencer o Palmeiras 1-0, também não seria rebaixado. Então o jogo ficou aqui, entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O Atlético jogando dentro da sua casa, sem a torcida, porque foi com portões fechados. Porque eles até tinham pedido, sim, o Atlético até tinha pedido para ter uma suspensão, mas depois viu que esse jogo valeria muito, valeria a sua sobrevivência na Série A, preferiu jogar realmente sem torcida. E o Atlético foi para cima, tanto o Atlético Mineiro quanto o Atlético Paranaense. Os dois, porque quis o destino que quem vencesse esse jogo não seria rebaixado, porque todos os outros placares da rodada que poderia levar ao rebaixamento já estavam em andamento. Enfim, e acabou assim, né? Então o Atlético foi para cima, o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense. Oportunidade de ambos os lados. Porém, esse lance foi decisivo para a partida. Por quê? Ficou 1-0 para o Atlético Mineiro. Bem, o Rubens entrou, foi derrubado, e aí foi avaliado e o árbitro deu pênalti. Aí depende, mas deu pênalti. E aí o Hulk foi para a batida. O Hulk bateu. E com aquele drama, né? A bola bateu na trave. Aí vocês estão vendo aí que a bola bateu na trave, certo? E, ó, ela saiu e foi em direção ao Rubens, que já estava ali fora, entrou ali, certo? Dentro da área, no canto aí, e bateu, conseguiu fazer o seu gol. 1-0 para o Atlético. E acabou nisso, 1-0. O Atlético não foi rebaixado, porque o Atlético naquele momento tinha 44 pontos, chegou aos 47 pontos, e agora está em 12º lugar, dentro da Sul-Americana, com 47 pontos. Mas, como se diz, num ano que tudo parecia ser maravilhoso para o Atlético, saiu realmente na última rodada brigando contra um rebaixamento. Isso tem que ser revisto pela diretoria, pelos jogadores, pelo presidente que hoje é o CEO, porque é uma SAF, o Atlético. Então, tudo vai ter que ser avaliado. E o investimento tem que investir, porque o próprio Atlético Mineiro divulgou que as contas não, como se diz, né? Não baixou a dívida. Então tem uma dívida alta. E, enfim, o Atlético até falou no meio da semana que seria provavelmente um investimento menor. Mas mediante a esse susto que o Atlético passou nessa última rodada, e só conseguiu agora com esse gol do Rubens aí no finalzinho, e mesmo assim um rebote de um pênalti, porque se essa bola tivesse saído, o drama continuaria ali. Mas, como jogou até no final, o Atlético se mantém na Série A para o próximo ano, 2025, e se junta a vários outros times, como Cruzeiro, Vasco, Fluminense, Grêmio, enfim, pela busca da Sul-Americana, enfim. Então, é isso que se resumiu a, como se diz, o ano do Atlético. Um mineiro ali, certo, no começo do ano, foi até um jogo de superação. Para os cruzeirenses, creio que foi bom. Perdemos o título, né, do Mineiro para o Atlético. Mas assim que perdeu, esse, como se diz, a SAF que estava na mão do Ronaldo, acho que o Ronaldo teve como se diz, desgostou um pouquinho. E resolveu vender. E passou a SAF para o Pedro Lourenço. Então foi depois daquele jogo. Eu acho que o jogo ali teve uma vantagem para o Atlético ganhar o título mineiro, mas para os cruzeirenses ganhamos o Pedro Lourenço, que é um bilionário, que chegou com vontade forte de injetar dinheiro no Cruzeiro, que já injetava antes, e agora sim
promete uma grande temporada para 2025. Erramos bastante nessa temporada, mas é isso aí, é buscar. O Atlético errou muito mais que o Cruzeiro, porque já tinha um time montado, e esse time montado do Atlético Mineiro, com tanta estrela, Hulk, Paulinho, Bernard, Arana, enfim, passou esse aperto. E vocês, atleticanos? Sei que em cada lugar, em cada barzinho, em cada televisão, em cada radinho, o coração estava a mil, torcendo para que todos os jogos da rodada acabassem, principalmente depois que viu que no comecinho ali da rodada o Bragantino já abriu gol e foi fazendo mais gol, vantagem em cima do Criciúma, né? Então o torcedor atleticano ficou até o último minuto nessa... E enfim, é isso aí. É os times melhorarem. O Atlético Paranaense, o ano do centenário, vai passar dentro do rebaixamento, mas é bom para repensar também, certo? Porque quando um time entra para um jogo decisivo desse, tem que dar o corpo e a alma. E teve alguns jogadores aí que a gente viu que não fizeram isso. Enfim, é o Atlético Paranaense, colocar a cabeça no lugar. E por incrível que pareça, né, essa rodada, de um lado estava o Atlético Goianiense jogando contra o Bahia, que poderia dar uma vaga da Libertadores se acaso pelo menos tivesse empatado com o Bahia, mas já estava rebaixado. Então, os Atléticos foram, como se diz, né, brilhou nessa rodada. Atlético Goianiense contra o Bahia, Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro, e enfim, Atlético Paranaense rebaixado, Atlético Goianiense rebaixado, Cuiabá rebaixado e Criciúma rebaixado. E também nessa rodada a gente já ficou sabendo, o campeão brasileiro foi o Botafogo, que venceu por 2-1 São Paulo. Parabéns, Botafogo, pelo título da Libertadores da América e também o título do Brasileirão. Vocês mereceram, tiveram investimento e um time que realmente se mostra um dos melhores times atual no Brasil. Agora os times que estão atrás, que são SAF, enfim, os outros times, se fortalecer para a próxima temporada. É isso aí, pessoal. Inscreva no canal, dê um like e compartilhe.